Olá, hoje eu quero deixar com você uma dica muito especial a respeito de responder a objeções contra a palavra de Deus ou contra o cristianismo de modo geral. Geralmente, quando as pessoas percebem que nós somos apologistas ou mesmo estudiosos da palavra do Senhor, elas levantam várias questões, várias objeções para tentar pegar o evangelista, para tentar pegar o apologista em alguma falha intelectual, histórica ou moral. Então elas fazem as objeções e ficam à espera de que o evangelista, ou o apologista, ou mesmo estudioso da palavra de Deus, vá desesperadamente defender aquele ponto em que ela foi atacada. E agora, o que eu vou falar, o que eu vou dizer, que ponto eu vou levantar para defender a fé cristã, defender a existência de Deus, defender a inerrância bíblica, defender a existência e a ressurreição de Cristo? Eu quero falar para você, meu amigo, que você não precisa ficar na defensiva. Esta é uma ótima ideia. Por quê? Porque quem tem que ficar na defensiva é o cético que fez a pergunta. E você faz ele ficar na defensiva através de questioná-lo a respeito do seu próprio questionamento. Por exemplo, se alguém levantar a seguinte objeção: olha, a Bíblia foi corrompida pelos homens. Como você pode confiar na Bíblia se a Bíblia é um livro totalmente corrompido? Ao invés de você defender a palavra de Deus, tentar levantar provas históricas, provas testemunhais, provas de experiências de pessoas que foram transformadas pela palavra de Deus, para tentar justificar esse questionamento, simplesmente devolva a pergunta para o cético. Pergunte para ele: por que você acredita que a Bíblia ela foi corrompida? Percebeu? Isso faz toda a diferença. Por quê? Porque agora você colocou o cético para pensar e para defender a sua própria objeção. É ele que tem que fazer a defesa da sua objeção. Ele tem que lidar agora com fatos históricos. Será que ele leu alguma vez a respeito de crítica bíblica? Será que ele leu a respeito de manuscritos da Bíblia? Qual o conhecimento que ele tem de história, de manuscritologia, para falar que a Bíblia foi corrompida? Então você está devolvendo a pergunta para ele. Mas, por exemplo, se alguém perguntar: olha, a ciência já refutou Deus, a ciência mostra que Deus não existe. Devolva a pergunta para ela. Simplesmente e de modo bondoso, faça uma pergunta para ela: o que leva você a acreditar que a ciência refutou Deus? Que conhecimento de ciência você tem para dizer isso? Ao invés de você agora levantar provas cosmológicas, teleológicas, provas da evidência moral a respeito da existência de Deus, você simplesmente coloca o cético para defender a sua posição. E você não precisa ficar na defensiva. Quem tem que ficar na defensiva? E também, se alguém questionar: olha, como que você sabe que Jesus existiu? Quais são as provas que você tem que Jesus Cristo nunca existiu? Então você tem, neste momento, não que ficar na defensiva e jogar um caminhão de provas da existência de Jesus. Na internet, essa objeção é muito popular, mas ela é muito fraca e desacreditada no meio acadêmico. No meio acadêmico, pelo menos o historiador sério e honesto sabe muito bem que existem provas cabais, historiográficas, a respeito da existência de Jesus. Mas, no entanto, você deve devolver a objeção para o cético e perguntá-lo: olha, quais são as provas históricas que você tem de que Jesus não existiu? Por que você está me dizendo que Jesus não existiu? O que te levou a pensar desta maneira? Então agora, neste momento, o cético ele está na defensiva. É ele que tem que levantar provas para justificar a sua própria objeção. Se você analisar os evangelhos, Jesus Cristo trabalhava muito com essa contra-argumentação, fazendo perguntas. Por exemplo, alguém chegou para ele e fez a seguinte pergunta: é lícito pagar impostos a César? Jesus não respondeu nem sim nem não. Preste atenção que esta era uma pergunta traiçoeira, era uma pergunta para colocar Jesus numa saia justa. Se Jesus respondesse sim, ele seria o inimigo de Israel, estaria a favor dos romanos, estaria simplesmente querendo livrar sua própria pele. Mas se Jesus respondesse não, ele seria um traidor do Império Romano, estaria contra César. Então, ao invés de Jesus responder um sim ou não de imediato, o que ele fez? Fez uma outra pergunta: olha, me traga uma esfinge, uma moeda. E ele simplesmente mostrou a moeda para os seus objetores e perguntou: de quem é a esfinge?
de César. Então, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Também um jovem chegou para ele e perguntou: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Sabemos que tu és bom. E Jesus simplesmente fez uma pergunta: Por que me chamas bom? Só um que é bom, que é Deus. Jesus então respondeu a pergunta daquele rapaz. Apesar dele não ser um cético, um objetor, ele estava ali realmente com vamos dizer, ele estava com uma sinceridade. Ele estava ali na sua sinceridade, querendo saber realmente como fazer para herdar a vida eterna. Mas ele tinha por trás dele um princípio totalmente errôneo, que vai contra a palavra de Deus. Ou seja, ele tinha em mente que todas as pessoas eram boas, por isso todas deveriam herdar a vida eterna. Então Jesus já quebra a objeção dele fazendo uma pergunta: por que você me chama bom? Ou seja, Jesus está dizendo que ninguém é bom a não ser Deus. Portanto, para herdar a vida eterna, não basta você cumprir a lei, não basta você cumprir os 613 mandamentos que exige a lei de Moisés. Você tem que se arrepender dos seus pecados, você tem que cumprir a palavra de Deus e nascer de novo. Nesse sentido, então, Jesus responde à objeção, coloca a pessoa na defensiva. Então é dessa maneira que nós devemos fazer com aqueles que levantam objeções a respeito do cristianismo. Não vá respondendo de pronto, você nem precisa disso. Simplesmente faça uma pergunta e deixe o questionador na defensiva. É ele que tem que responder, ele que tem que levantar provas para justificar as suas objeções. Não é você, ok? Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que essa pequena dica tenha te ajudado na hora da conversação, na hora do evangelismo, ou mesmo na hora de um debate que você esteja fazendo a respeito da palavra de Deus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.